Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Na última aula, nós definimos a função derivada de f, ou simplesmente derivada de f, como sendo f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Ou ainda, f' de x igual a limite, quando u tende a x, de f de u menos f de x sobre u menos x, quando esses limites existem e são finitos. Nesta aula, vamos determinar a derivada de algumas funções elementares. Durante esta aula, vamos precisar aplicar conhecimentos sobre produtos notáveis, propriedades de potenciação, propriedades de logaritmos e identidades trigonométricas. Eu recomendo que você revise esses conteúdos. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos do ensino fundamental e médio. Vamos começar calculando a derivada de uma função constante. Então, seja f de x igual a c, com c uma constante real qualquer. F' de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Substituindo f de x mais h, que vai ser c, e f de x, que vai ser c também, nós vamos ficar com limite, quando h tende a zero, de c menos c sobre h. Ora, o numerador é zero, e nesse contexto aqui, então, o denominador vai para zero, mas nunca é zero. Esse limite, no final, vai ser igual a zero. Portanto, f' de x é igual a zero. Isso é bastante razoável. Haja vista que a derivada é relacionada com a taxa de variação instantânea de uma função que é constante não tem variação e, portanto, a sua derivada deveria ser zero, como nós temos aqui. Vejamos agora a derivada de monômios do tipo x elevado a n. Seja f de x igual a x elevado a n, com n natural não nulo. Vamos precisar calcular f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h. Eu apenas aqui apliquei a definição da função derivada. Primeiro, vamos lembrar do produto notável. A elevado a n menos b elevado a n é igual a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2 vezes b mais reticências mais a elevado a b n menos 2 mais b elevado a n menos 1, com n natural e n maior do que 1. Desse modo, temos que f' de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de... Ora, analisando o produto notável, nós vamos ficar aqui com x mais h menos x, e por isso vai ficar apenas com h. E aqui, nessa outra parte, nós vamos ficar com x mais h elevado a n menos 1 mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais reticências, até chegar em x mais h vezes x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Isso tudo sobre h. Como aqui nós temos h multiplicando no numerador e dividindo no denominador, e h não é zero, h apenas tende a zero, nós vamos poder simplificar esse h aqui com este h, ficando no final apenas com limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a n menos 1 mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x mais reticências, até x mais h vezes x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Perceba que nós temos uma soma com n parcelas, ou seja, se você contar a quantidade de parcelas que a gente vai ter aqui, nós vamos ter n parcelas. Além disso, cada parcela dessa, quando h vai para zero, ela vai ser igual a x elevado a n menos 1. Portanto, esse limite aqui vai ser igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Sendo assim, f' de x é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Vejamos um exemplo. Se f de x é igual a x elevado a 5, então f' de x vai ser igual a 5 que multiplica x à quarta. Vejamos agora a derivada de raízes. Seja f de x igual a raiz enésima de x, sendo n natural não nulo, com x maior que 0 caso n seja par, e x diferente de 0 caso n seja ímpar, diferente de 1. Então, precisamos calcular f' de x igual a limite, quando h tende a 0, de raiz enésima de x mais h, menos raiz enésima de x sobre h. Fazendo as substituições, u igual a raiz enésima de x mais h e v igual a raiz enésima de x, o limite acima é equivalente a f' de x igual a limite, quando u tende a v, de u menos v sobre u elevado a n menos v elevado a n. Para montar esse limite, basta perceber que, se h tende a zero, u vai tender a v. Além disso, substituímos aqui os valores no numerador. Por fim, se você isola h nesta relação u igual a raiz enésima de x mais h, nós vamos ficar com u elevado a n menos x, e como v elevado a n é igual a x, por isso que nós temos esse denominador aqui dessa forma. Aplicando agora o mesmo produto notável descrito anteriormente, nós vamos obter no final f' de x igual a 1 sobre n que multiplica v elevado a n menos 1. Fica como exercício para você desenvolver esse limite. Portanto, f' de x vai ser igual a 1 sobre n que multiplica raiz enésima de x elevado a n menos 1. Vejamos um exemplo. Se f de x é igual a raiz cúbica de x,
Então, f' de x vai ser igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Note que escrevendo f de x igual a raiz enésima de x como sendo f de x igual a x elevado a 1 sobre n, olhando essa derivada como se fosse uma derivada de um monômio de um x elevado a uma potência, então se aplicarmos as regras vistas anteriormente, esse 1 sobre n que está no expoente desce multiplicando e ele vai ser decrescido de 1 unidade. Ou seja, vamos ficar com f' de x igual a 1 sobre n que multiplica x elevado a 1 sobre n menos 1. Rearrumando essa expressão, nós vamos ficar com 1 sobre n que multiplica x elevado a n menos 1 sobre n. E aqui, aplicando propriedades de potenciação, nós vamos ficar com 1 sobre n que multiplica raiz enésima de x elevado a n menos 1. Ou seja, isso ilustra para a gente que, se temos um monômio do tipo x elevado a p, sendo esse p um número natural não nulo, ou sendo esse p a fração 1 sobre n, n natural não nulo, qualquer uma dessas duas situações, nós vamos poder usar esta regra para derivar a função. Vejamos a derivada de funções exponenciais. Seja a função f de x igual a elevado a x, com a um número real não nulo, positivo, e sem ser o número 1. Então, queremos calcular f' de x igual a limite quando h tende a zero de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Aplicando propriedades de potência e verificando que nós temos aqui o termo a elevado a x como fator comum, nós vamos poder reescrever esse limite como limite quando h tende a zero de a elevado a x que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. Como a variável do limite é h, esse termo a elevado a x é uma constante e, portanto, podemos tirar do limite, ficando com a elevado a x vezes esse limite aqui. Fica como exercício verificar que limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h é igual a ln de a. Portanto, f' de x vai ser igual a elevado a x ln de a. Vejamos dois exemplos. Se f de x é igual a 2 elevado a x, então f' de x vai ser igual a 2 elevado a x ln de 2. E se f de x igual a e elevado a x, então f' de x vai ser simplesmente e elevado a x novamente. Por quê? Porque lembre-se que a derivada seria a elevado a x ln de a. Como no caso a é o número neperiano e, e nós sabemos que ln de e é 1, portanto ficamos apenas com f' de x igual a e elevado a x. Vejamos agora a derivada de logaritmos, seja a função f de x igual a log de x na base a, com a um número real não nulo, positivo, e sem ser o número 1. Queremos calcular f' de x igual a limite quando h tende a zero de log de x mais h na base a menos log de x na base a sobre h. Aplicando propriedades de logaritmo, a subtração entre logaritmos é equivalente ao logaritmo da divisão entre os logaritmandos, ou seja, vai ficar apenas com logaritmo de x mais h sobre x na base a. Acontece que x mais h sobre x vai ficar apenas 1 mais h sobre x. Ou seja, no final das contas, nós vamos ficar com limite quando h tende a zero de log de 1 mais h sobre x na base a, isso tudo sobre h. Aqui podemos enxergar que temos 1 sobre h multiplicando o logaritmo na base a. Aplicando as propriedades de logaritmo, esse 1 sobre h pode, entre aspas, subir elevando o logaritmando. Ou seja, ficaríamos com 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Como o logaritmo é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio, no final podemos reescrever esse limite como sendo logaritmo na base a de limite quando h tende a zero de 1 mais h sobre x, isso tudo elevado a 1 sobre h. Fica como exercício verificar que limite quando h tende a zero de 1 mais h sobre x, isso tudo elevado a 1 sobre h, é igual a e elevado a 1 sobre x. Então, nós vamos ficar com f' de x igual a logaritmo na base a de e elevado a 1 sobre x, aplicando propriedades de logaritmos, isso é, 1 sobre x que multiplica log de e na base a. Aplicando a propriedade de mudança de base dos logaritmos, nós podemos reescrever essa expressão como 1 sobre x, ln de e sobre ln de a, e como ln de e é 1, no final nós vamos ficar com 1 sobre x que multiplica ln de a. Portanto, f' de x é igual a 1 sobre x ln de a. Vejamos dois exemplos. Se f de x é igual a log de x na base 2, então f' de x vai ser igual a 1 sobre x que multiplica ln de 2. E se f de x for igual a ln de x, então f' de x vai ser igual a 1 sobre x. Isso porque, lembre-se que o logaritmo natural é o logaritmo na base e, e, como sabemos, ln de e é 1, então quando aplicarmos a expressão da derivada que vimos anteriormente, apareceria aqui no denominador ln de e, que é 1. Por isso que ficamos no final com f' de x igual a 1 sobre x. Vejamos agora a derivada da função seno, seja a função f de x igual a seno de x. Queremos calcular f' de x igual a limite quando h tende a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Aplicando aqui a identidade trigonométrica para o seno da soma,
nós vamos obter seno de x, que multiplica cosseno de h, mais seno de h, que multiplica cosseno de x, menos seno de x, isso tudo sobre h. Colocando em evidência o fator seno de x, nós vamos ficar com limite, quando h tende a zero, de seno de x, que multiplica cosseno de h, menos 1, mais seno de h, que multiplica cosseno de x, isso tudo sobre h. Separando esse limite e notando que a variável dele é h, nós temos que o termo seno de x e cosseno de x são constantes. Por isso, nós vamos poder reescrever esse limite como sendo seno de x, que multiplica limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x, que multiplica limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h. Na aula sobre limites trigonométricos, nós vimos que este limite aqui é igual a zero e que este limite aqui é o limite fundamental, que é igual a 1. Ou seja, nós vamos ficar no final com 0, que multiplica seno de x, mais 1, que multiplica cosseno de x. Por fim, nós temos apenas cosseno de x. Portanto, f' de x igual a cosseno de x. Vejamos agora a derivada da função cosseno. Seja a função f de x igual a cosseno de x. Queremos calcular f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de cosseno de x mais h, menos cosseno de x sobre h. Lembrando-se da identidade trigonométrica, cosseno de x mais h é igual a cosseno de x que multiplica cosseno de h, menos seno de x que multiplica seno de h, você vai conseguir calcular esse limite, que vai ficar como exercício, e vai obter no final que f' de x é igual a menos seno de x. Vejamos agora uma tabela que resume as derivadas que nós encontramos nesta aula. Então, tivemos que, se nós temos uma função constante, a derivada é zero. Se nós temos uma função do tipo x elevado a n, onde n é um número natural não nulo, então a sua derivada vai ser n, que multiplica x elevado a n menos 1. Se nós temos uma função do tipo raiz enésima de x, com n um número natural não nulo, então a derivada será 1 sobre n, que multiplica raiz enésima de x elevado a n menos 1. Lembrando que se n for par, x deve ser maior do que zero. Se n ímpar diferente de 1, x deve ser diferente de zero. Se nós tivermos uma função do tipo a elevado a x, com a um número positivo, diferente de 0 diferente de 1, teremos que a derivada será a elevado a x ln de a. Se nós tivermos uma função do tipo log de x na base a, com a um número real positivo, diferente de 0 diferente de 1, nós teremos que a derivada será 1 sobre x, que multiplica ln de a. Se nós tivermos a função seno de x, a derivada vai ser cosseno de x. E se nós tivermos a função cosseno de x, a derivada vai ser menos seno de x. Tome cuidado, é muito comum, quando começamos a estudar derivadas, trocar o sinal das derivadas entre as funções seno e cosseno. Esta aula termina aqui e espero você no próximo vídeo.